Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, e que vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. E assim seja. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago 1:12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizamos trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Contra o nosso anseio da claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos às mais humildes aspirações de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos, se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos dos sentimentos menos aprimorados e aperfeiçoando-os, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-o nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem dúvida. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentar seduzir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência
continuamente velais por mim. E a todos vós, espíritos protetores e comigo interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para serem atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz irradia no coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilado por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Muita paz a todos. Então a gente está analisando esta orientação que nos foi passada, especificamente em uma sociedade que tem por objetivo iluminar a consciência, libertar as pessoas da ignorância, servir mediante o trabalho do amor fraternal, realizar a caridade, preservar a solidariedade e a tolerância, raio absurdo de um comportamento de tal natureza. De tal natureza que ele fala da divergência dentro da casa espírita, que gerou 3 tipos de reuniões mediúnicas na mesma casa. Cada um querendo prevalecer, ganhar, cada um querendo superar o outro. E a gente analisou já iluminar consciências, libertar da ignorância, trabalho fraternal, realizar a caridade, preservar a solidariedade, no sentido de proteger e defender a solidariedade e a tolerância. A solidariedade, como a gente está vendo aqui, ela é um dos sentimentos mais bonitos que existe, sabe? E é algo de onde vai nascer a fraternidade. E ele é um sentimento que gera uma atitude, que é uma virtude, que ela é dinâmica. Ela precisa sempre estar sendo estimulada, porque você nunca vai chegar ao final dela. Eis algo que você nunca vai chegar no fim, é a solidariedade. Enquanto existem 2 pessoas, você precisa estar trabalhando sempre ela. Você não para de ser solidário quando você começa assim. Então ele pede para que a gente alimente isso, que a gente preserve esse sentimento. E a definição que eu trouxe para vocês, é uma definição mais abrangente, porque ele diz que solidariedade é um sentimento de identificação em relação ao sofrimento do outro. É uma virtude social que envolve apoio mútuo entre os indivíduos em momentos de dificuldades. Então, veja, que é um sentimento que vai gerar uma identificação com o sofrimento do outro. Então, uma vez que você é solidário, como eu estou dizendo, sempre existe dor e sofrimento. Você está tendo sempre que trabalhar esse sentimento. Você sabe que os planetas que existem aí, como foi instruído por Kardec, né? Nós temos planetas primitivos, planeta de provas e expiações, planeta de regeneração, planeta divino e planeta celeste. Então, enquanto estiver passando por ignorância, por dor, sofrimento e imperfeição, e você desenvolveu esse sentimento em você, você vai estar tendo sempre que trabalhar ele, porque sempre vai ter irmãos nessa situação. Por mais que você chegue à perfeição
sublime mesmo, você vai estar olhando sempre para os que estão abaixo. É com esse sentimento de solidariedade, vendo as nossas inferioridades, que Jesus veio até nós. Ele foi solidário conosco. E é isso que a gente precisa entender e começar a trabalhar esse sentimento. Porque é algo que a gente precisa desenvolver na nossa escalada evolutiva. É um sentimento extremamente de valência positiva. É ele que vai gerar a minha direção a ver no outro algo que está precisando de ajuda e eu esquecer de mim. Então, esse sentimento vai nascer a compaixão, vai nascer a misericórdia, vai nascer a piedade, vai nascer todos os outros que diz respeito ao relacionamento entre duas pessoas que querem trabalhar no caminho evolutivo do bem. É a base desse sentimento que a gente precisa ter. E é ele que vai gerar, como ele diz aqui, uma virtude social. É uma virtude de contato. Porque ele só pode ser exercitado quando eu vejo o outro. Entende? Sem o outro, eu não consigo ser solidário. E é como de volta fala, quem não é solidário, fica solitário. Se você não desenvolve esse sentimento, você termina ficando sozinho. E ficando sozinho, você é aquilo que a gente chama de vazio existencial da vida. Que é uma das coisas tristes e que hoje em dia ganha muito espaço. Porque as pessoas visam principalmente seu bem, os seus desejos, os seus anseios. E quando eu estou visando a mim, eu não enxergo o sofrimento do outro. E esse sentimento de vazio existencial é o que acontece nos pacientes que têm quadro depressivo. É o que acompanha também as pessoas que não têm empatia, como as pessoas que têm transtorno de borderline. As pessoas que têm transtorno explosivo intermitente também. Quanto menos empatia, mais ele se sente solitário, e mais vai acontecer nele vazio existencial. E isso causa muita dor, sofrimento, e a taxa de suicídio é muito alta. E a gente está vendo hoje em dia uma ascensão muito grande da taxa de suicídio. Por trás disso aí, não se iluda. Existem irmãos solitários que não souberam ser solidários. E muitas vezes a gente também não soube ser solidários com eles. A gente consiga enxergar neles, esses irmãos, para que eles não entrem em vazio existencial. O importante é o sentimento que a gente está desenvolvendo no caminho do bem. Como o amor é o sentimento que predispõe a fazer o bem do próximo, para eu fazer o bem nele, eu antes tenho que identificar que tipo de bem que eu vou estar levando para aquela pessoa, porque eu identifiquei nele que ele era uma pessoa carente que estava passando por algum sofrimento ou alguma dor. Esse sentimento de solidariedade, ele vem antes do amor. O amor quer que eu faça o bem, ele vem antes. Eu reconheço a dor, o sofrimento, a imperfeição, a ignorância, e eu vou fazer o bem para ele. É por isso que eu falo para vocês, é muito bonito esse sentimento, que a gente precisa dele. Quanto mais existir ele na sociedade, menor vai ser o sofrimento dessa sociedade. Quando você vê uma sociedade passando por grandes padecimentos, onde campeia o egoísmo, está faltando esse sentimento. E nós, ultimamente, aqui no Brasil, estamos bastante necessitados dele. Porque se você for ver nas redes sociais, os programas de uma maneira geral, veja quantas notícias saem que tem na base a solidariedade e quantos que tem na base o egoísmo. São muitos poucos os que você vai ver de solidariedade. E às vezes, em nome da solidariedade, você vê o egoísmo ganhando espaço, porque ele usa daqueles que são solidários para ter benefício próprio. Vejam nessa enchente que teve no sul do nosso país, a quantidade de coisas equivocadas que aconteceram por doações que foram feitas. Foram feitas, foram desviadas, foram vendidas, foram para outros campos, tá entendendo? Isso em nome da solidariedade, em nome dessa virtude social. Veja a manipulação que teve dos órgãos governamentais em cima disso.
querendo comprar alimento, dizendo que vai faltar alimento no Brasil, e o próprio Estado falando que não iria faltar alimento, que estava assegurado a necessidade do povo brasileiro. Mas, em nome disso, manipulando essa solidariedade, tentaram burlar para milhões serem desviados. Então, são coisas que a gente fica vendo e que a gente tem que ter uma lição disso. A gente tem que ter uma aprendizagem disso. E a gente tem que ter essa aprendizagem não só para nós, mas para os outros que estão envolvidos. E todos têm que ter essa capacidade de ter esse entendimento. Então, essas coisas que acontecem no mundo, todas elas precisam de ser travado diálogo dentro de uma casa espírita. Porque a casa espírita precisa estar na realidade daquilo que ela está vivendo no país em que ela está funcionando. Se a casa espírita não servir para a base dos problemas que surgem na sociedade em que ela está inserida, ela está fora do contexto divino. Deus quer que a gente faça e melhore a todos de uma maneira geral. Em todo canto, a lei de Deus está presente. Ele é onisciente em tudo que está acontecendo. Ele sabe de tudo. Então, que a gente saiba viver isso, saiba dialogar, saiba trazer informação, para que diante dessa visão mais ampla, eu possa participar de uma maneira mais ativa dessa virtude social. Que é o que ele fala aqui, que envolve apoio mútuo entre os indivíduos em momentos de dificuldades. Então a gente está passando por momentos de dificuldade, outros países estão passando por um momento de dificuldade, a gente precisa ser solidário com ele, e levando o nosso calor fraternal para esses encontros. Embora estejam do outro lado do mundo, são irmãos nossos, e isso é muito bonito, porque é em nome da solidariedade que durante a Segunda Guerra Mundial, como está registrado no livro Nosso Lar, aqueles irmãos que iam desencarnando em massa, para que não existisse mais sofrimento pela energia negativa de ódio, de rancor que estava surgindo entre as pessoas, inclusive para aqueles irmãos que desencarnavam, que às vezes nem percebiam que haviam desencarnado, eles eram levados e distribuídos para os outros países. O Brasil recebeu irmãos desses, do ponto de vista espiritual. E para cada 50 desencarnados, havia um intérprete daquela nacionalidade para facilitar o tratamento. Isso chama solidariedade. Entende? E é assim que a gente precisa entender. Mas a solidariedade, ela também tem que respeitar a responsabilidade. É por isso que ele fala aqui, entende? A palavra solidariedade tem origem em francês, solidarité, que também se remete a uma responsabilidade recíproca. E isso é importante, sabe? E a gente tem que entender isso também de uma maneira mais ampla. Porque todos nós aqui no Brasil, no mundo de uma maneira geral, recebemos assistência divina para tentar evitar ao máximo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas a maldade do homem foi o que gerou esse afastamento divino. E como a guerra iria gerar muita dor e sofrimento que iriam alterar a camada vibratória da Terra, foi feita uma reunião entre o orbe solar dos outros planetas, e foi feito um campo magnético para que a Terra fosse responsável pelos seus próprios problemas. Os outros planetas que não tinham nada a ver com isso, não mereciam ser influenciados pela maldade nossa. Então a solidariedade também diz respeito a isso, a essa noção de responsabilidade que a gente tem, não só entre nós que criamos o problema, mas entre esses nossos irmãos de outros planetas que nada tem a ver conosco. Então que a gente saiba respeitar o trabalho educativo dos outros que são solidários no caminho do bem, e que a gente seja responsável pela falta de solidariedade entre nós, que gerou tanta maldade, tanta guerra, e olha, está faltando muito pouco para que a gente não tenha uma guerra pior, mas muito pouco mesmo. E é nesses momentos que a gente fica se perguntando, o que é que nós estamos fazendo por isso? Porque se você acha que seu problema é muito, dá uma olhada
o que é que está acontecendo com os outros que estão em guerra. Vê lá a situação das cidades, como é que estão ficando. Vê as necessidades que as pessoas estão passando. Vê quantos estão morrendo por falta de assistência médica. Vê quantos não usam da própria assistência médica para plantar a sua maldade, construindo armas subterrâneas, para que aqueles hospitais que não sendo atingidos, as armas prevaleçam lá e eles continuem com a sua guerra. Então vê a situação desses hospitais que muitas vezes são dizimados também. Então a gente faz parte disso, são nossos irmãos. Eles que estão lá hoje podem estar aqui no Brasil amanhã. Nós que estamos aqui hoje, em nome da caridade e da solidariedade, poderíamos ser convidados a nascer naquele país para levar um pouco de calor fraternal para eles, já que tem tão pouco. Somos uma humanidade só. E Jesus falou que nenhum dos irmãos dele ficaria desgarrado do céu. Jesus pediu para que a gente trabalhasse para os menores dos pequeninos. Então é com esse contexto que Jesus está nos governando que a gente tem que saber que somos trabalhadores do Cristo. E a gente pode equilibrar um país desse. Então veja a situação que a gente está vivendo. Porque se você acha que só tem de bem bom para você aqui no Brasil, você está enganado. Quantos irmãos nossos não estão vivendo já lá? E muitas vezes irmãos que são caros para a gente do ponto de vista espiritual. Muitas vezes somos nós mesmos que pedimos para ir para lá. Então entenda essa responsabilidade que a gente tem que ter. Eu sempre falei para vocês que a responsabilidade ele é um sentimento que faz fazer eu responder pelos atos que eu pratiquei. E eu sempre falei para vocês que esse sentimento ele está sempre de braço dado com a consciência. Você não consegue separar a consciência de responsabilidade. A consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. É eu ter conhecimento, consciência, eu ter a razão plena do ato que eu estou praticando. E quando eu for responder por esse ato que eu vou ter que responder, eu estou remontando a minha consciência. Se o ato que eu pratiquei não foi um ato digno, a responsabilidade vai dizer, você errou. Isso já bate na tua consciência. Aí você vai perguntar, por que é que eu errei? Se eu tinha consciência do ato que eu estava praticando. Então, entenda como as coisas se encaixam e termina gerando uma complexidade entre elas. Mas é assim que a gente tem que entender. Porque tudo deveria ser muito fácil. Sem ter esforço nenhum, se a gente procurasse ter esse sentimento na base do nosso relacionamento. Imagina todo mundo aqui na Terra procurando ser solidário com o outro, todo mundo identificando o problema do outro, fazendo bem para o outro, e aquele que está recebendo a atitude solidária dos outros, também identificando que ele pode ser solidário com as outras pessoas. Ele é um sentimento que se entrelaça um com o outro. Quanto mais você desenvolve, mais você está beneficiando e ajudando os mais necessitados. E como a gente sabe que no universo inteiro não existe nenhum espírito em igual desenvolvimento de patrimônio intelecto moral um com o outro, a gente sempre pode estar ajudando alguém e esse alguém sempre pode estar me ajudando em alguma coisa. A gente sempre tem alguma coisa para dar e sempre precisamos de alguma coisa para receber. É com essa visão que eu preciso trabalhar em mim esse sentimento. Porque ele envolve a virtude e a responsabilidade do sentimento. E a gente pode definir ele de uma maneira muito simples. O que diz o seguinte: é a expressão genuína de ajuda mútua e compaixão entre as pessoas. A expressão genuína de ajuda mútua e compaixão entre as pessoas. Aquele que eu estou tendo compaixão por alguma dificuldade que ele está passando, ele sendo solidário também, vai identificar em mim e tendo compaixão de alguma dificuldade que eu também vou estar passando. E vamos ter uma ajuda mútua. Isso entre duas pessoas, entre 3, entre 10, entre a humanidade toda.
entende a beleza desse sentimento? Porque é dele que vai nascer as outras atitudes de valência positiva dos demais sentimentos. É com essa identificação entre as pessoas que os outros sentimentos vão nascer. Então, fica aqui a ressalva disso que ele está falando, para a gente conservar e desenvolver esse sentimento. E numa casa espírita, isso deve ser muito bem praticado. E eu vou fazer só uma pequena advertência, porque na casa espírita, onde existe o eu, não existe solidariedade. A solidariedade nasce quando entre as pessoas existe o nós. Nós fazemos, nós iremos fazer, nós construiremos. Quando chega uma pessoa dizendo, eu, no meu tempo, aí a coisa complica. Porque já não existe mais sentimento de solidariedade. Existe alguém do ego que está dizendo, eu sou melhor. Quando eu fazia melhor. E isso é muito grave. Porque atrás de uma pessoa que vive falando isso, agindo desse jeito, você já imaginou a espiritualidade que está por trás dela? Não queira ver, mas saiba que ela existe. E o quilate dela não é bom. E esse não é bom, você tem que classificar na escala espírita. É o espírito impuro, é um leviano, é um pseudo-sábio. Você vai perceber facilmente. Eu falo isso para que você não se envolva com a personalidade espiritual que está atrás da pessoa, mas que você entenda o traço de personalidade que está sendo trabalhado entre aquelas duas pessoas na imperfeição que estão acalentando uma com a outra. Porque isso é importante para você saber como você vai lidar. Porque se você é solidário, você vai querer o bem de todos. E para fazer o bem de todos, eu tenho que chamar no caminho da verdade. Se for um espírito impuro e ignorante, eu tenho que levar conhecimento para ele. Se for um leviano, malicioso, um maldoso, eu tenho que me preservar dele, me defender dele. Porque entidades desse jeito é muito difícil de serem tocadas. Kardec mesmo fala isso no livro dos médiuns. É mais fácil você lidar com o ignorante, que quando você esclarece, ele fica muito bem convencido. Faltava para ele a luz que ele não tinha. O malicioso não. Ele tem a luz, mas ele fica tripudiando em cima da luz para desenvolver seu egoísmo. E situações desse jeito são... O que está por trás disso é um verdadeiro fascínio de pessoas que vivem da maldade, da malícia. E é como Kardec fala no livro dos médiuns a respeito da obsessão, que você pode tentar ajudar em tudo o fascinado, mas em alguns chega ao ponto em que é impossível você querer fazer alguma coisa em benefício deles. E a única coisa que você vai ter a fazer é deixar o tempo agir. O tempo irá responder para que aquelas pessoas que se fascinam com a malícia no caminho equivocado da vida, a própria vida chama para a responsabilidade. O importante é a gente não se envolver com eles. Eu sempre falo aqui, falo na minha casa, quando o mal te bate a porta, levanta, anda e abre a porta do bem. Não se envolva com o que é mal. Você deve ser solidário, é verdade. Mas contra a arrogância, a malícia, a prepotência, a maldade em si calculada, não queira afrontar.
deseje o bem para ela. Se não está à sua altura de levar algo diretamente para aquela pessoa porque ela está fechando a porta, seja prudente, como Kardec disse que devemos ser, e deixe o fascinado entregue a si mesmo, porque só as dores da vida irão acordar a pessoa para o caminho correto que ela precisa despertar. Então, esse sentimento genuíno de ajuda mútua e compaixão entre as pessoas deve ser sempre muito bem preservado. Como é que eu posso ter ajuda mútua enquanto eu estou só dando e o outro está só sugando? Não existe ajuda mútua, não existe solidariedade. Você pode estar sendo solidário, mas aquele quer ficar solitário só sugando a tua energia. Está entendendo a coisa como que é, gente? Porque esse sentimento tem que ser preservado entre duas pessoas que querem alguma coisa no caminho evolutivo do bem. A gente precisa ser solidário. Aí tem que entender, será que o outro também está sendo solidário comigo? Porque se ele não quiser ser, paciência, você não tem que gastar a sua energia com isso. Tem muitos que querem ser. Tem uma frase de Kardec, na Revista Espírita, que é uma frase que mexeu. Ele fala que nós devemos realmente levar a boa semente, mas saber qual é a boa semente que a gente está levando e levar de preferência para o terreno fértil, e não desperdiçar muita semente em terreno que a gente sabe que é infértil. Isso mexeu muito comigo, sabe? Então, que a gente pense um pouco, porque na atual conjuntura que a gente está vivendo, a gente não tem mais muito tempo para perder com aquele que não quer se melhorar. E assim a gente deve entender. É muito interessante isso. No próprio livro do Nosso Lar, o irmão Clarencio, entendendo, ele atende uma senhora que estava lá em Nosso Lar, ela fazia acho que uns 6 anos. Tudo já tinha oferecido para ela trabalhar em Nosso Lar. E ela se recusava a tudo, achava dificuldade em tudo, sabe? Então ela foi colocada no campo de repouso, para que ela ficasse repousando. E ela ficou incomodada com aquilo, foi uma satisfação para ele. Ele disse, puxa, mas eu já te mandei para tudo que é canto. Tudo que tem aqui no nosso lar eu já pedi para você. E você foi e sempre voltou reclamando, dizendo que não era aquilo, não era aquilo. Não resta mais nada, então vai repousar. Fique lá repousando. Quando você acordar que quiser ser solidário conosco, trabalhar em algum canto, você será solidário. Essas coisas a gente tem que entender, porque tem que ter essa palavra, sabe? Ser mútuo, ter reciprocidade. Eu adoro essa palavra reciprocidade. Isso serve para tudo no relacionamento entre duas pessoas. Relacionamento que não tem reciprocidade, ele termina indo à falência. E o que é interessante é que aquele que está doando o melhor de si para o outro, ele vai sofrer. Porque ele não está recebendo do outro aquilo que a solidariedade estaria propondo para que ele nutrisse esse sentimento. Ele termina ao ponto num estado de tristeza, solidão, porque ele está dando e não está tendo reciprocidade também. Isso serve para qualquer relacionamento nosso, seja marido e mulher. Isso está no livro E a Vida Continua, a história de Evelyn, aquele capítulo 16, eu amo tanto, sabe? Fantástico. Ele falando do relacionamento conjugal, justamente isso. Ele diz que o relacionamento conjugal são duas pessoas que ficam procurando o diamante que é igual ao seu diamante, ao seu sentimento. E quando eles se encontram, um se doa para o outro, esse diamante, para que um se alimente com a energia do outro. E quando isso não acontece, mesmo tendo a identificação, vai gerar dor, sofrimento e tristeza. O que é que acontece no livro Renúncia? O que é que acontece com o amor que tem a Alcione e o Polis?
São dois diamantes que se identificavam um com o outro, sendo que um foi adiante e evoluiu, e o outro ficou no egoísmo. Como é que terminou o livro? Termina aquele que não evoluiu, matando e destruindo o outro diamante que ele tanto amava. Então, essas coisas são importantes, entende? Porque você vê as obras espíritas que chegam até nós, pedindo para que a gente seja solidário um com o outro, sabe? E a gente precisa desenvolver isso, principalmente dentro da nossa casa. Todos nós sabemos que nosso lar é um lar de prova e de expiação. E como é um lar de prova e de expiação, eu tenho que trabalhar essa solidariedade. Sem ela, como é que eu vou refazer laços de amor aonde eu plantei desamor? Temos que estar sempre trabalhando nesse espírito, sabe? E é natural que nesse relacionamento familiar exista, acima de tudo, renúncia e devotamento. É essa solidariedade de mim pelo outro, esse outro que eu sei que eu devo amar e que eu devo me dedicar para ele. É natural abdicar algo de mim, me dedicando para o outro. E isso deve ser sempre preservado. E o outro tem que trabalhar pelo menos um pouco disso. Senão, a coisa vai ficar complicada, sabe? E é interessante, porque quando você vê no livro Ação, Sexo e Destino, de André Luiz, no final do livro ele vai visitar no Instituto Almas Irmãs, onde o Félix é o dirigente daquela instituição, o departamento judicial das pessoas que estão no processo de separação. E lá é tudo muito bem analisado, não só pela vida presente, mas em relação aos projetos reencarnatórios e às vidas anteriores. Para que aquele que foi solidário e não recebeu a devida solidariedade do outro, não seja ferido no seu sentimento positivo que trabalhou. Pode haver separação? Pode. E separação de dois tipos, né? Quando os dois querem se separar, aí a responsabilidade é dividida para os dois. São os dois que não querem ser solidários. Quando um quer ser solidário e o outro não quer, então existe esses tribunais da espiritualidade superior que vai ver aquele que fez a coisa correta para que ele receba ajuda extra nas dificuldades que vão acontecer aqui na Terra em virtude do outro que se afastou. Porque uma coisa é certa, ninguém vem com plano existencial de vida para ter um relacionamento conjugal e uma separação com conflito. Isso não existe na lei de Deus. Toda separação conjugal existe um mal menor ou um mal maior. Se aquele que se separou foi que abriu mão procurando outras aventuras na vida, ele irá ter que responder não só por esses problemas nessa encarnação, como nas encarnações seguintes com aquelas almas que foram todas envolvidas. Então é muito bonito a gente entender isso, sabe? Porque isso faz parte disso que a gente está vendo aqui, dessa mútua compaixão entre as pessoas. Como é que eu posso ter um relacionamento conjugal com o outro, que se eu sou imperfeito, o outro também é imperfeito? E no meio das nossas imperfeições, como eu me identifico com o outro, que existe um certo grau de simpatia, eu tenho que, em nome dessa simpatia, trabalhar um pouco de estima em relação ao outro para ajudá-lo nas dificuldades que ele tem. Do mesmo modo que aquele que também está passando essa dificuldade, vai enxergar em mim as dificuldades que eu tenho. É aí que está essa reciprocidade desses diamantes que são a nossa carga afetiva de duas pessoas que resolvem se juntar para construir um lar aqui na Terra, sabe? Então, a gente deveria pensar desse jeito, e é dever da casa espírita levar essa educação para as pessoas, principalmente para os adolescentes aqui, para que eles entendam da responsabilidade que tem no relacionamento conjugal. Porque
de uma maneira muito banalizada hoje em dia, a prática da sexualidade entre o enlace corporal é uma coisa muito natural. Será que é natural? Ou será que é comum? Você tem que entender. Porque se é natural, está de acordo com a lei da natureza. E na lei da natureza existe a lei de responsabilidade. A lei de justiça, dela nasce a lei de responsabilidade. E a gente tem que entender. Você está preparado para responder com a responsabilidade daquilo que você vai praticar quando você está resolvendo ter relação sexual com o outro? Se você está e é responsável por isso, se você vai assumir isso, seja. Mas eu acho melhor você se preparar com uma visão espiritual mais ampla a respeito disso. Porque a chance que você tem de ser ludibriado nos seus sentimentos, em virtude da sua inferioridade e ainda também das nossas atrações pela situação material que a gente vive, pode te levar a cometer erros graves na tua existência. Hoje a situação é muito mais complexa do que a situação anterior. Se antes existia uma castração, entende? Hoje existe uma liberalização desenfreada da coisa. E o que é que a gente se vê? A gente vê as pessoas se juntarem, colocar filho no mundo, depois se separarem, se juntarem de novo com outros e assim vai. Entende? E a situação fica complicada. Porque isso não existe no plano existencial de ninguém. Você juntar com um, ter filho, juntar com outro, isso não existe. Entende? Você está arrumando situações complicadas para a sua vida. É por isso que eu acho tão bonito o livro Os Mensageiros, no caso do Otávio, em que ele veio do nosso lar para cá, para não ter envolvimento conjugal. E, no entanto, ele iria ajudar 6 crianças que ficaram na dependência dele, que foram 6 anjos que ajudaram na reestruturação dele do ponto de vista espiritual e emocional. Quando chega aqui, que ele está com os 6 na mão para cuidar, ele larga os 6, joga no orfanato e vai se casar com alguém que ele achava que deveria. E se casa com uma pessoa que é muito inferior e que tem um espírito mais inferior em volta dela, e nasce como filho dele. O desastre foi tamanho em que ele, aos 40 e poucos anos de vida, termina desencarnando prematuramente. Então você que está aqui tem que ter essa vivência dentro da doutrina espírita e fazer esses questionamentos em você. Será que vale a pena eu ter esses relacionamentos e achar que eu vim para casar? Você tem uma noção? O Nivaldo mesmo, na fase da adolescência dele, começo da vida adulta, ele queria se casar. E quando ele soube que o casamento não estava dentro do programa dele, ele ficou muito entristecido, ele ficou muito incomodado. E foi preciso ele trabalhar muito isso na cabeça dele. Ele mesmo confessa isso para a gente. Eu acho que até com o filho dele isso passa também. Então veja que pessoas que foram bem preparadas, quando chegam aqui, que sentem o fluxo da carne, os instintos na matéria, a visão nossa muda. É um contexto novo que a gente está tendo. A gente promete muitas coisas no mundo espiritual. Isso aí é fato. Mas quando você chega aqui que sente a energia da carne despertando em você os instintos de ontem, isso fala muito alto. E é por isso que a gente se perde. Então, esse sentimento de solidariedade, entenda, existe uma reciprocidade, onde começa a nascer o sentimento de compaixão. Existe uma mutua, são coisas mútuas entre as pessoas. E a gente precisa desenvolver entre nós. Para que eu veja no outro algo que eu posso fazer em benefício dele, e aquele outro também desperta nele algo que ele pode fazer em benefício, não, às vezes nem necessariamente de mim, mas de uma outra pessoa, sendo solidário com outra pessoa. Isso é uma maneira dele agradecer. Agradecer por atitudes, também sendo solidário com aqueles que sofrem mais do que ele. Basicamente era isso que eu queria falar sobre solidariedade hoje, e a semana que vem a gente vai ver um pouco sobre a tolerância. Muita paz a todos.
Senhor de infinita bondade, o santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito de intimidade, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta a rever o pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quando se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor, todo bondoso. Não te trago os que sangram de angústia, relacionando diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro descer para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã.